Bom dia, gente. Mais uma vez estou aqui iniciando um vídeo. Peço que vocês compartilhem com seus amigos, com suas amigas. Se inscrevam no canal para que ele possa aumentar cada vez mais e a gente possa trocar ideias, levando informações para todo mundo. Hoje eu vou falar de um tema que eu achei interessante, extraído de um texto, né? Eu tenho que dar esse crédito por respeito, publicado no dia 14 deste mês, né, 14 de maio de 2021, no jornal Estado de São Paulo, pelo cientista político, né, pelo sociólogo, desculpa, né, Simon Schwartzman. Nome bem complicado, difícil, se não for essa pronúncia, me perdoe. Mas é que ele falou sobre o populismo, né? Nós estamos na iminência de eleições presidenciais para governador, deputado federal, senador, deputado estadual o ano que vem, né? E a campanha política, que devia começar uns 3 meses antes, já está em pleno vapor, né? Você vê os candidatos já estão fazendo grandes acordos, estão fazendo os conchavos entre eles, e quando chegar lá no ano que vem, em maio, junho, já lança os candidatos e a gente vai ter que engolir a vontade deles, por falta da nossa participação, do nosso entrosamento na política. E no Brasil tem essa característica do populismo, né? O populismo, é claro que não nasceu no Brasil, ele nasceu é uma expressão, né, do século XIX, foi criado pelos intelectuais russos que tentavam, né, influenciar os colonos, os agricultores contra os czares, contra os reis. Esse mesmo processo foi feito nos Estados Unidos, né, ainda como precursor o Partido Popular, que hoje é o Partido Democrata, né, nos Estados Unidos. Eles também influenciaram, vinham como um processo de influenciar a parte da agricultores, né, os agricultores, para votar no determinado grupo, numa determinada hegemonia política, né? O Brasil, nós temos como populistas os governos de Getúlio Vargas, né? O período de 46 a 64 foram todos populistas. Isso é o que os historiadores nos mostram. Porém, a gente pode pelas características, né, do populismo, que ele tem como base, né, entre outras características, né, o populismo ele geralmente ele foca numa pessoa. Eu sou o salvador da pátria. Vamos dizer assim, o Lula é o salvador da pátria, o Bolsonaro o salvador da pátria. Só ele resolve as questões nacionais. Só ele atende um determinado grupo de pessoas, um determinado setor, e fica naquela vontade. Ele desrespeita as instituições políticas, como o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, né, os tribunais de justiça, as universidades, a imprensa, né, os intelectuais, as pessoas que pensou diferente deles é seu inimigo. Isso tem um pouco de fascismo também, mas seria outra história, né, a gente tratar do fascismo. O populismo é muito preocupante, porque o presidente ele é eleito, ele sabe que não vai resolver os problemas sozinhos. Ele precisa de se adequar à Constituição. Já falei isso várias vezes, né? O chefe de governo, o chefe de Estado, ele não é a vontade dele que tem que prevalecer, mas sim aquilo que prevê a Constituição da República. No caso nosso, que é a Constituição de 1988. Está lá muito bem explicitado as funções do presidente da República, as funções do Congresso, da Câmara dos deputados, a função dos senadores, a função do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais regionais federais. Então é essa harmonia que deve prevalecer, não é a pessoa, a personalidade daquela pessoa. Porque quando o que acontece? Ele fica um governo personalíssimo. Eu voto no fulano, eu voto no cicrano, porque é muito errado. A gente tem que ter partidos políticos fortes, a gente tem que ter a participação maior na democracia, né? E o populismo ele tem como características básicas, como eu falei, ele foge da forma natural do processo político, que é o que? O fortalecimento das instituições democráticas. E ele fica como sendo, é uma repetição, mas é necessário, ele fica o salvador da pátria, né? Ele resolve todos os problemas, só ele que tem razão, né?
eu mando, eu comando, eu determino, o meu exército não vai à rua para fazer as pessoas ficarem em casa, o meu exército não faz isso. Isso é característica de um governo populista, tá certo? E isso é muito prejudicial ao país porque ele tenta, né, derrubar as instituições, né? O populismo, na sua essência, ele é antidemocrático, ele é autoritário, ele é opressor, ele tem como base a personalidade, personalização de um determinado chefe de Estado, de um determinado chefe político. Isso é muito prejudicial ao desenvolvimento do país. O que eu quero deixar claro é que esse assunto eu não vou me alongar muito, porque além de ele ser muito complexo, há muitas controvérsias. Porque uns historiadores acham que o populismo não é uma doutrina, outros acham que é. Eu não vou entrar nesse envolvimento, nessa questão, nessa polêmica, né? Eu só quero alertar que a gente tem que fugir daquele político que chega na cidade, que chega no país e diz: eu vou resolver os problemas do Brasil com isso, com aquilo. Ele vai resolver, sim, problemas dos amigos dele, determinados grupos. É o que nós estamos vendo no Brasil atualmente, né? Ele pode até não ser um governo populista, mas as características da administração pública brasileira é muito populista. O chefe, você vê agora, né? No governo Jair Bolsonaro tem o jornal, o mesmo estado que eu citei, o exemplo inicial do artigo, também vem noticiando com muita frequência a questão do orçamento, um orçamento secreto de 3 bilhões de reais. Né? Esses 3 bilhões de reais foram distribuídos para os apadrinhamentos políticos. Políticos de Pernambuco, político do Maranhão, político do Piauí, político do Distrito Federal. Então, é uma distribuição de riqueza de 3 bilhões de reais entre amigos. Aí essas pessoas, esses governadores, senadores, deputados, vão e já mandam um ofício para o Ministério acho que Desenvolvimento Regional e diz assim: compre um trator, mande um trator lá para Taquaritinga do Norte, mas o trator tem que custar 600 mil. Quer dizer, é toda uma falta de ética, uma falta de moral, uma falta de vergonha na cara que os políticos estão fazendo conosco. Então, isso é um pouco. A distribuição de cargo no Brasil, quer dizer, você vê, um município, vamos falar do nosso município, ele cria 10, 12 secretarias, 10, 12 secretários para arranjar os amiguinhos deles. Porque o resto do município fica às moscas. Obra que nunca termina, por quê? Por que as obras de Taquaritinga nunca terminam? Ele começa uma obra, uma obra que é feita em 30 dias leva 6 meses, um ano. Não estou fazendo crítica. É porque ele não tem dinheiro, porque 90% do dinheiro que eles é para o arranjamento dentre amigos. Esse é o mal do Brasil. A gente precisa de sair desse populismo, dessa coisa de que eu resolvo, que só fulano resolve, só o grupo A resolve, só o grupo B resolve. A gente tem que ter mais consciência e cobrar mais seriedade, cobrar mais aplicação do orçamento. Saber por que o prefeito gasta, quanto o prefeito gasta e em que está gastando. Porque é muito importante a gente ter essa concepção para que não se destrua, né, a nossa sociedade, que está tão sofredora, falta de saúde, falta de saneamento básico, falta de água, falta de tudo. Né? O Brasil é um país que não entrega nada, nós pagamos 38% da carga tributária, né? Ou seja, isso quer dizer o seguinte: de cada 100 reais que circula na economia, 38 reais são para pagar imposto. Só que esses 38 reais, se fossem bem distribuídos, as condições de vida da população brasileira seriam bem melhor. Mas, infelizmente, esse imposto é distribuído entre amigos, entre conchavos. Você vê, tem políticos que não têm ideologia. Todo político tem que ter ideologia, todo político tem que ter oposição e situação. Tem políticos que estão desde 1988 para cá, eles tanto faz estar no governo ou fora, eles estão sempre no governo, eles disputam a eleição, vão lá e fazem um acordo. É o ministério que meu nome, é o ministério para mim, é o ministério para mim. Isso é dinheiro, bilhões de dólares que o país deixa de investir em educação, em saúde, em saneamento básico, porque é distribuído entre os amigos. Então isso é uma característica do populismo. Para encerrar esse assunto, eu quero dizer o seguinte: o populismo tem uma das características mais nojentas, eu diria, é que ele não aceita perder.
ele perde a eleição, aí se ele perder a eleição, ele não aceita o resultado. Ele vai para a rua, quebra, faz quebradeira. Agora, se ele ganhar, mesmo se for fraudulento, ele aceita. Você viu o caso dos Estados Unidos, Donald Trump, que é um populista, sem dúvida, um populista moderno, da nossa era moderna. O outro é Evo Morales na Bolívia, Hugo Chávez na Venezuela. Vocês vejam o resultado que aconteceu com a Venezuela, o que está acontecendo com a Bolívia, né? A Venezuela virou uma ditadura, né, de direita, né? Ninguém sabe se é comunista, mas ele está aliado à Rússia, né? O tal do Maduro lá, né? Está aliado à Rússia, mas a Rússia não é comunista mais. A Rússia é um capitalismo hoje em dia, podemos dizer, governado por um homem que vai ficar no governo até 2035, né? Isso é outra questão populista também, né? Então, você vê, nós estamos numa situação que o Donald Trump, né, ele perdeu a eleição e o que aconteceu? Todo mundo viu que ele tinha perdido a eleição e ele insistiu que estava vencendo, que queria anular a eleição, e entrou, judicializou a eleição, né, e infelizmente naquele dia 6 de janeiro desse ano, de 2021, ele mandou uma população invadir o Capitólio, né, que é um lugar sagrado da democracia do mundo, né, ao Congresso americano, Câmara e Senado, né? Ele mandou invadir, eu não vou aqui porque todo mundo tomou conhecimento. E você vê, o nosso Jair Messias Bolsonaro, ele também já está dando sinais de que o ano que vem ele não aceita a derrota. Ele está impondo, por exemplo, ele está exigindo isso há muito tempo, né? E o ano passado ele foi aos Estados Unidos e lá nos Estados Unidos deu uma declaração dizendo que não ganhou no primeiro turno porque a eleição foi fraudada. Quando ele chegasse ao Brasil, mostraria as provas. Até hoje ele não mostrou prova nenhuma. Então agora ele está insistindo que se não tiver voto impresso, que é um retrocesso, o voto impresso é um retrocesso, a urna eletrônica está mais que provada que é um sistema seguro, o sistema eleitoral brasileiro é seguro, é fiscalizado, é auditado, não há por que você gerar dúvidas que o resultado de uma eleição ele é real, ele é a vontade do povo, né? Então, aí o Bolsonaro está usando o quê? Ele está dando o aviso para que o ano que vem ele não vai aceitar a derrota, se é que ele disputará a eleição, tendo em vista que essa CPI está desgastando muito o seu governo. Eu não sei quais as consequências dessa CPI no governo de Jair Bolsonaro. Pode ser que ele nem dispute uma eleição. Mas é lamentável também que a gente tenha dois candidatos o ano que vem, como se projeta, né? Um candidato Lula, que não foi isento, Lula não foi perdoado, ele não foi absolvido. Lula simplesmente ele cometeu muitos crimes. Os processos de Lula estão em vigor. O que mudou foi o STF fez uma manipulação jurídica para tirar o Lula da cadeia, tornar o Lula elegível por causa do fracasso do governo Jair Bolsonaro. Tá certo? Mas os processos de Lula estão correndo na justiça, ele ainda poderá vir a ser preso, condenado e preso. Eu acho muito difícil pelo corporativismo, mas o Lula não é um sumo honesto. O Lula não tem essa honestidade toda. O Lula provou que é um governo corrupto, montou um esquema de corrupção muito grande, acabou com a Petrobras e com outras estruturas, né? Mas estão passando um pano quente porque Lula ficou rico, né? No Brasil só vai pobre preso. Os pobres estão presos, né? 250 mil presos estão presos sem ter a presença de um advogado, sem sequer ser ouvido por um juiz. Isso ninguém se revolta. Agora o Lula, como o Lula era muito rico, muito famoso, indicou a maioria dos ministros do STF, então com corporativismo o STF resolveu fazer uma criação jurídica, uma tese jurídica e cancelou os processos porque eram para ter sido, segundo o STF, depois de 5 anos ele analisou, chegou à conclusão que os processos de Lula tinham que ocorrido em Brasília, não em Curitiba. Então, ele mudou de juiz. Os processos de Lula continuam, os crimes de Lula, as provas das falcatruas do PT, da sua comissão lá de que acabaram com a Petrobras, estão nos autos. Isso então não vamos engolir essa que Lula é honesto e que Lula está absolvido. Assim como não vamos também engolir essa que Jair Bolsonaro é o salvador da pátria. Jair Bolsonaro não é o Messias. Um homem que é Messias, se ele fosse o Messias, um salvador da humanidade, ele não tinha como símbolo a arma e a violência.
Então, Jair Bolsonaro, eu não estou condenando Jair Bolsonaro, quer votar em Jair Bolsonaro, pode votar, quer votar em Lula, pode votar, mas tenham a consciência que vocês estão votando em duas pessoas que não têm a capacidade, a ética, a moral de governar um país, pelas consequências, pelo resultado dos seus governos. O resultado o governo de Jair Bolsonaro é um governo autoritário, um governo antidemocrático, um governo que vive para o passado, um governo que não briga com a imprensa. Gente, convenhamos, a imprensa, ela faz o papel dela, é um direito nosso saber de informações. Olha, eu estou gravando esse vídeo, qual é o meu objetivo? É informar vocês, é esclarecer vocês, é ganhar um plus a mais no nosso conhecimento. Então o Jair Bolsonaro devia todo dia respeitar e responder a todas as perguntas dos jornalistas, porque tudo que Jair Bolsonaro pratica, qualquer ação que Jair Bolsonaro pratique como presidente da República, ele está praticando um ato que é nosso. A presidência da República é de todo o povo brasileiro, não é de Jair Bolsonaro. Isso é uma característica do populismo. Ele acha que o governo é dele. Como foi Getúlio Vargas, né? Como foi a maioria, Jânio Quadros, e como nós temos hoje. Então, o populismo, mesmo que a gente não saiba que não tem uma congruência, vamos dizer assim, uma igualdade de pensamento, cada um acha que o populismo é uma coisa, cada um acha que o populismo é outra, nós conseguimos enxergar nos nossos políticos essa característica, né, de autoritarismo, de não querer a imprensa, de destruir a universidade. Por que destruir a universidade? Porque a universidade é onde se pensa, é o estudante que pesquisa, é o professor que pesquisa. Aí o presidente, ele não quer que a universidade pense e pesquise, porque se instruir o povo, ele será prejudicado, porque as mentiras que ele conta o povo vai acreditar, vai saber que não leva a nada, que mentira não constrói nada. A gente tem que trabalhar com a base verdadeira. Tá bom, gente? Então eu tomei o tempo de vocês, mas eu acho que essa é a mensagem. Qualquer dúvida, aí embaixo no vídeo tem os contatos, vocês podem entrar em contato comigo. Eu peço mais uma vez que compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas amigas, discuta, faça seus comentários e na próxima semana a gente está batendo um papo de novo, tá bom? Um forte abraço a todos.